Meu amigo vascaíno, é hoje. Hoje tem clássico dos milhões no Maraca. E o seguinte, né? Um jogo decisivo que pode levar o Vasco da Gama ou ao céu ou ao inferno. A gente vai explicar aqui e nada mais, nada menos do que o Flamengo, o maior rival aí pela frente, Flamengo invicto no ano aí, sob o comando de Tite. A gente também vai falar aqui sobre uma notícia quentíssima que a gente teve do jornalista Gilmar Ferreira, dizendo que o Vasco antecipou algumas decisões que haviam sido tomadas para o meio do ano para atender aí as insatisfações do Ramon Dias, certo? Portanto, o Vasco volta ao mercado. Algumas decisões que o Vasco tinha tomado em junho, para junho, o Vasco antecipa essas decisões para agora. A gente vai colocar tudo com fonte para vocês e a gente vai falar sobre essa situação aí de reforços aí, principalmente sobre a situação do Lúcio Rodrigues. O empresário do atleta está fazendo de tudo para ele vir para o Vasco da Gama e está faltando aquela manifestação ali da 777 Parques. Então a gente tem muita coisa o que falar. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever e eu quero ver aí a palavra Vasco nos comentários. Pelo menos sem Vasco aí no comentário, eu gostaria de ver aí. Vasco e com placar. Vasco e com placar do jogo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vasco e Flamengo, hoje é dia de clássico lá no Maracanã, domingo às 19 horas. Laureana, onde eu posso assistir? Se você quiser assistir aqui pelo YouTube, você assiste na Cazé TV. Laureano, poxa, eu gosto mais da televisão aberta. Onde eu posso assistir? Show de bola. SBT, lá no Silvio Santos. Laureano, eu gosto do jogo com a imagem melhor, Laureano. Porra, onde que eu posso assistir? Sport TV para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro. Aí a galera que está no Rio de Janeiro assiste pelo Premiere. Perfeito? Mas o seguinte, esse clássico, o Vasco da Gama, o Vasco pode ir do céu ao inferno. Porque se o Vasco ganha, é uma oportunidade para o Vasco esquecer os resultados ruins que o Vasco teve, principalmente ali contra o Sampaio Corrêa, contra a equipe do Bangu, contra a equipe do Nova Iguaçu. E dar o recado para a torcida que o time não é tão ruim assim. Se o Vasco perder, essa situação vai ficar pegando fogo, porque a situação do Vasco no campeonato vai ficar muito difícil, porque a gente ainda vai ter mais dois clássicos ali contra o Flamengo, perdão, contra o Fluminense e o Botafogo. Hoje o Vasco está apenas ali na 7ª colocação, né? Então, com 8 pontos, vocês terem uma ideia, o Flamengo tem ali nada mais, nada menos do que um jogo a menos do que o Vasco da Gama. O Flamengo que vem de uma vitória para cima do Sampaio Corrêa 2-0. Bom, a grande novidade nessa situação toda aí é porque hoje a gente vai ter o Jair retornando após cumprir suspensão, aquela expulsão indevida, e o Alisson, jogador que foi contratado a peso de ouro junto ao Nantes, começa no banco de reservas. O time do Vasco da Gama ali, ó, Léo Jardim, Robert Rojas, João Vitor, Medel, Paulo Henrique, Piton, Zé Gabriel, Jair, Paê, David e Vegete. Essa é a equipe do Vasco da Gama, certo? Bom, o seguinte, a gente também coloca aqui o time, né, do Vasco. Eu acho que hoje o Vasco vai fazer um jogo 3-1 para o Vasco da Gama. Não é sonho, não. É realidade. O árbitro, que é meio estranho, houve um consenso ali entre as partes ali, e o Wagner do Nascimento, né? Aquele mesmo que não viu a cotovelada no Capasso, é o cara do apito. Bom, vamos falar aqui agora sobre uma notícia importantíssima que saiu agora na parte da manhã, pessoal. Notícia muito importante mesmo, tá?
veio lá do Gilmar Ferreira, no maior jornal aqui do Rio de Janeiro, tem a maior circulação, que é o Extra, tá? A SAF antecipa decisões que foram programadas para o mês de junho e volta ao mercado, tá? Essa informação que a gente passa para vocês por conta da insatisfação do Ramon Dias, muitas pessoas dentro do Vasco da Gama questionando o fato da 777 Partners estar com o dinheiro do Vasco parado, certo? Pois entrou dinheiro do PEC e do Marlon, tá? E o seguinte, tá? A gente vai colocar aqui até a matéria para vocês, tá? Com fontes para que vocês possam entender melhor, tá? Então tá aqui, ó, SAF antecipa decisões anteriormente programadas para julho e volta ao mercado, certo? E diz aqui, ó, alguns trechos importantes, né? Nesta semana tão conturbada, né, para as pretensões de Ramon Dias, com um só ponto somado em 6 disputados e a perda de Paulinho para o restante da temporada, a SAF do Vasco conseguiu dar um passo adiante. Fonte muito bem informada revela que houve consenso sobre a necessidade de antecipar decisões programadas para julho. Isto significa que o Vasco volta ao mercado. Gente, é um absurdo, porque segundo essa matéria do Gilmar Ferreira, o Vasco não ia contratar mais. A janela ia até o dia 7, tá? Vai até o dia 7. O Vasco não ia contratar mais. Houve uma mudança nessa situação toda por conta da insatisfação do Ramon Dias. O Pedrinho também tá uma arara, não fala porra nenhuma, mas segundo a matéria, está muito nervoso com essa situação que está acontecendo aí no Vasco da Gama. E o seguinte, há um distanciamento muito grande, segundo a matéria aí, entre o Pedrinho e a SAF do Vasco aí. Mas o Vasco voltando aí ao mercado, segundo a matéria do Gilmar Ferreira, que geralmente está acertando tudo. Bom, diante dessa situação, falando aqui de reforços, né? O Vasco desmentiu uma informação que veio do GE, que o Vasco estaria interessado na contratação do jogador Luiz Henrique, ex-Botafogo, certo? Essa situação foi desmentida, tá? Outra situação aqui, o Vasco tem interesse sim no jogador Alisson, tá? A informação que chega hoje na parte da manhã é que o Vasco vai formalizar uma proposta para o Alisson aí, do Atlético aí, na próxima semana, tá? E outra situação que a gente vai passar aqui é sobre o jogador Lúcio Rodrigues, tá? O empresário do atleta, que é o mesmo empresário do João Vitor, está fazendo de tudo para esse jogador ser atleta do Vasco da Gama. É uma situação que está nas mãos da 777 Partners. Foi recusada uma proposta do Feyenoord, foi recusada uma proposta do River Plate, e é uma negociação que está na mão do Vasco. Na mão do Vasco. O jogador quer jogar no Rio de Janeiro. Então, assim, a 777 Partners, ela tem que entender o seguinte, que ela tem dinheiro. Ela tem dinheiro. O torcedor do Vasco quer jogador para resolver o problema, principalmente lá no ataque. Então, a gente fica aqui atento a essa situação, envolvendo esse jogador do Uruguai não está bem, mas ele está sobressaindo lá no pré-olímpico, para ver se chega um denominador comum. Ah, Laureano, 12, 15 milhões. O problema não é meu, o problema é deles que compraram o Vasco. 70% da SAF do Vasco. E dinheiro tem. O empresário já convenceu o jogador, está faltando chegar lá. Mas é um miserê danado essa SAF aí do Vasco. Então, vamos colocar atenção, porque a gente vai ter novidades aí com relação à situação de reforço, porque, Carol, o Ramon está no limite. Ele já externou essa situação, Medel já externou essa situação, está no limite. Independentemente do resultado contra o Flamengo, tem que contratar. Certo, pessoal?
Agradeço pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!